Seu Rogério, parece que sua pressão não mudou muito desde que o senhor esteve aqui. Quanto que foi mesmo? Vixe, faz mais de mês. A sua pressão tá 153/94. Da última vez estava 157/96. Vamos continuar então a anamnese, essa é a tarefa. Sempre a minha dica é, pense no ambiente que você está. Você está numa consulta ambulatorial de um paciente que é hipertenso, né? Está com a pressão elevada. Estava com a pressão alta, continua alta, ou seja, ele é hipertenso. Então a gente tem que focar na anamnese pensando na hipertensão. O que é importante na anamnese? Perguntando antecedentes pessoais, né? Se ele tem outras comorbidades cardiovasculares, antecedentes familiares, principalmente história de doença cardiovascular na família, porque isso aumenta o risco cardiovascular dele e pode interferir posteriormente no tratamento, sobre hábitos e vícios, né? Não sei se você percebeu, tem um macinho de cigarro aqui, então isso é importante. Quando tem ator na estação, você tem que ficar atento a essas coisas. Se ele bebe, enfim. A atividade física, se ele faz, porque se for sedentário, a gente vai ter que orientar nesse sentido, e se ele está usando alguma medicação, seja para hipertensão ou para qualquer outra coisa que possa interferir por efeito colateral com as medicações que vai ter que prescrever para pressão. Então, pensa no ambiente que você está, ambulatório, e foca na doença que ele apresenta agora, hipertensão arterial. Doutora, como a senhora sabe, eu sou motorista, né? O dia todo sentado, e o que acontece? Eu não me movimento muito, eu sinto dores nas pernas, na coluna, mas eu acho que é normal isso aí, sabe, doutora? E fora essas dores, o senhor tem registro de alguma outra doença? Não, doutora, não. Tá, mas o senhor tem feito exames direitinho para verificar? Olha, faz mais de ano que eu não faço, viu? Desde a última vez que eu vim aqui, eu não me lembro de ter ido, não. Mas o cigarrinho aí o senhor sempre tem tempo, né? O cigarrinho eu até diminuí, eu tô fumando só o máximo por dia. Eu só não deixo de tomar as minhas cervejinhas de final de semana, entendeu? As minhas 2 cervejas. E o senhor usa algum remédio atualmente? Não, doutora. E tem algum histórico de doença do coração na sua família? Olha, meu pai morreu, acho que com 68 anos, de infarte. Minha mãe tá viva, mora com a gente, ela teve um derrame há mais ou menos uns 2 anos, ela tá bem. Quem cuida dela, inclusive, sou eu, porque se eu for dependendo dos meus 3 irmãos, eu tô frito. Tá, e seus irmãos têm alguma doença na família? Olha, não sei não, viu? Não tem muito contato. Sei. Agora pede para fazer exame físico. Novamente, está no ambulatório, vendo o paciente com hipertensão. O que vai ser importante aí para esse paciente? Avaliação cardiovascular. Então, pode ser que na estação ele peça para você medir a pressão. Não era o caso dessa estação, mas se pedir, você tem que lembrar o passo a passo. Sentar o paciente, né? Braço na altura do coração, descruzar as pernas, perguntar se está com a bexiga vazia, se fumou, se fez atividade física, lembrar de insuflar o manguito até você perder o pulso e depois você vai insuflar de novo e ouvir os sons de Korotchikov. Palpação de pulsos, ausculta cardíaca e assim, dica para a prova. Você tem que fazer as coisas e você tem que fazer as coisas rápido. Então você pode fazer e falar para quem está com o checklist entender o que você está fazendo. Então faria assim: vou fazer a ausculta cardíaca nos 5 pontos. Agora vou fazer a ausculta pulmonar nos 6 pontos. Isso pode ajudar você a ter mais agilidade e você demonstra para quem está ali te avaliando o que você está fazendo. Se ele quiser que você faça alguma coisa de modo mais específico, ele vai falar. Não, como que é a avaliação pulmonar? Aí você faz com mais calma, expansibilidade, percussão. Caso contrário, você faz a ausculta, que é o mais importante. E a avaliação de sinais vitais. Pressão, é importante avaliar peso, altura, circunferência abdominal. Tudo isso é importante na avaliação do risco cardiovascular do paciente que está hipertenso. Bom, seu Rogério, no exame físico do senhor está em bom estado. Corado, hidratado, não está amarelo, não tem nenhum linfonodo palpável, frequência cardíaca e respiratória tão boas, mas a pressão arterial, ela está meio alterada, está meio alta. O senhor precisa perder um pouquinho de peso, hein? Amém, doutora. Quer dizer que tá tudo bem. Algumas coisas me preocupam, seu Rogério. Vou ter que fazer exame? Já vou avisando. Eu detesto exame, não suporto agulha.
Então, agora é para você solicitar exames complementares. Você tem que lembrar dos exames indicados para todo paciente hipertenso. Tem uma lista de exames mínimos. Qual é essa lista? Primeiro, eletrocardiograma, glicemia de jejum com perfil lipídico para avaliar aí o perfil metabólico, ácido úrico está indicado de acordo com a diretriz nacional, creatinina é importante para avaliar a função renal, uma urina 1 pode ajudar a ver se ele tem proteinúria ou alguma disfunção renal, e por fim um potássio que vai ter interferência no tratamento. Por exemplo, um paciente com uma hipercalemia eu tenho que evitar IECA ou BRA. Essa lista é a lista da Diretriz Brasileira de Hipertensão. Eu recomendo que você se recorde desses exames, porque a hipertensão é um dos temas mais comuns dentro da cardiologia e da clínica médica, e isso é perguntado com certa frequência. Então lembra dessa lista. Um homem desse tamanho com medo de injeção? São só alguns exames de sangue, urina. Eu vou anotar tudo aqui para o senhor e a gente já consegue ver o que o senhor tem só com uma furadinha. Ah, doutora, você acha que eu tô tão mal assim? Precisa de tudo isso mesmo? Oh, meu pai. Ah, pelo amor, seu Rogério, hein? Aqui uma tarefa super simples, né? Principal hipótese diagnóstica. O paciente tinha medidas lá de 153 de sistólica, 157. Ele é um hipertenso estágio 1. Isso é importante você estadiar, né? Sempre que pede um diagnóstico, você tenta colocar o mais completo possível. Nesse caso, seria dar o diagnóstico de hipertensão que ele tem e colocar o estágio da doença que ele está. Hipertensão estágio 1. Ô, seu Rogério, eu vou te explicar tudo direitinho o porquê desses exames. Ó, com tudo aqui que eu vi, pelos exames não terem mudado e pelo fato da sua pressão estar igual da consulta do mês passado, eu consegui constatar que o senhor apresenta um quadro de hipertensão grau 1 e obesidade. Ixi, doutora, a mulher estava certa, viu? A senhora vai ter que cortar tudo que eu gosto agora. Agora ele quer saber qual a melhor conduta, então a gente vai ter que tratar a hipertensão desse paciente. Primeiro, sempre não farmacológico, orientar dieta, atividade física. E aí começar um tratamento com monoterapia, né? Hipertenso estágio 1 a gente inicia com monoterapia, já que ele não teve resposta, né? A pressão continuou igual, tem que começar um tratamento medicamentoso. Você pode escolher algum fármaco de primeira linha, pode ser tiazídico, bloqueador de canal de cálcio, IECA ou BRA. E além disso, obviamente, solicitar o retorno para ele com os exames para avaliar esses exames que foram solicitados. Então, uma estação que você está num cenário de atendimento ambulatorial, numa unidade básica, tratando um paciente com hipertensão, caso típico do dia a dia, caso simples, mas que você tem que lembrar de alguns passos. O exame físico completo, lembrar da anamnese adequada, quais são os exames indicados para o paciente hipertenso e o tratamento. Então, boa questão, isso pode se repetir em provas práticas, principalmente provas práticas com atores, porque é uma questão que exige uma baixa estrutura. Uma estrutura não precisa ser muito grande para fazer uma estação dessa e vai cobrar um conhecimento muito importante no dia a dia. Bom, seu Rogério, eu vou te passar uma dieta para o senhor se alimentar melhor. Já ouviu falar da dieta DASH? Não, doutora. É uma dieta rica em proteína, fibra, magnésio, cálcio, com fruta, legumes, feijão, noz, grãos integrais e com baixa gordura e sódio. Eu vou encaminhar o senhor para nutricionista aqui mesmo do posto. Daí ela consegue montar uma dieta, uma alimentação certinha para o senhor. E além disso, eu quero sugerir também exercício físico, viu? E vamos iniciar o tratamento com um remédio para pressão. O remédio chama hidroclorotiazida, tudo bem? Ah, doutora. Deixa de doce, seu Rogério. Aliás, doce tem que ser cortado, viu? É essencial que o senhor retorne também com os resultados dos outros exames, por favor. Ah, Deus. Até o próximo mês, seu Rogério. Até, doutora. Galera, esse é o momento que você está de pé, esperando aquela porta maldita ser aberta para gabaritar lá a tua estação. Então, relaxa, respira fundo, porque fazer a leitura de forma adequada é fundamental para você acertar o caso. Então, preste atenção e faz isso. Olha só, você é o médico plantonista do pronto-socorro e já está no final do seu plantão de 24 horas, quando você chama o seu antenor, um senhor de 67 anos, vozinho,
com história prévia de hipertensão arterial, beleza? Ex-tabagista com carga tabágica de 55 anos. Aí você já começa a entender o que ele vai te perguntar. É um vozinho que fumou pra caramba. Presta atenção. Aliás, que fuma pra caramba. O paciente refere que está tem acompanhamento ambulatorial, investigando um quadro de tosse crônica. Imagina por que esse cara tosse. E dispneia progressiva. E que no último ano foi internado 2 vezes por piora desses sintomas. Fuma, dispneia, 2 internações e tosse pra caramba. Junta tudo. E você tem que estar fazendo esse raciocínio exatamente nesse momento. Refere piora da dispneia nas últimas 24 horas, associada a um aumento do volume da secreção, olha esse detalhe, e que passou a apresentar uma coloração mais esverdeada. Ele está mais cansado, tem mais catarro e o catarro agora está verde. São essas informações que precisariam ter sido extraídas por você no momento desse caso, porque você respirou fundo, ficou tranquilo e tirou todas essas informações. Então é isso aqui, galera. Não tem nada de outro mundo. É só ficar com a cuca tranquila. Beleza? E aí o teu avaliador ele vai lá e pergunta, realize o exame físico direcionado. Você não vai examinar o pé do cara. Você vai, se o problema está lá, dispneia, tosse com expectoração, onde que você vai examinar? Tórax do paciente. E aí você vai gabaritar o checklist. Citar a presença de cianose de extremidade. Olha sempre para a mão dos pacientes. E quase sempre eles vão pintar a unha do paciente de uma cor meio esquisita para simular cianose. Então, vai lá e crava isso no teu checklist. Beleza? Outra coisa, citar o uso de musculatura acessória. Então, se o paciente está lá cansado, usando musculatura acessória, isso é um sinal de gravidade, você tem que citar isso. E se não tiver o boneco, se não tiver um paciente simulando isso, pergunta para o teu examinador. Olha, está cansado? Está usando musculatura acessória? E aí você marca mais um pontinho. E aí ele pede para você realizar, ou você realiza ativamente a inspeção do tórax desse paciente, e você vai descrever que ele tem um tórax em tonel, ele tem um aumento do diâmetro antero-posterior, que é outro dado sugestivo de DPOC, e é isso que a gente está falando. E por último, galera, isso aqui é fundamental. Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular reduzido e está cheio de ronco difuso, sinal de que o processo inflamatório da via aérea desse paciente piorou provavelmente nas últimas 24 horas. E faz sentido dentro do nosso caso clínico. Beleza? Então você acabou de gabaritar o nosso checklist. E aí ele te dá mais informações do caso. Vamos lá. Exame físico. O paciente encontra-se em regular estado geral. Consciente e orientado, isso é um dado importante, ele está consciente, descorado de 2 cruzes em 4, desidratado, presença de cianose de extremidades, então tem hipoxemia. Sinais vitais. PA está normal, frequência respiratória está aumentada, então esse paciente está taquipneico, tá? E frequência cardíaca de 115 está taquicárdico, provavelmente reacional à condição de base que a gente vai já descobrir. Ausculta respiratória, então, inspeção com aumento do diâmetro antero-posterior, tonel, murmúrio vesicular diminuído globalmente, presença de roncos em ambos os hemitóraces, esse é o plural de tórax mesmo, essa coisa horrorosa. O uso de musculatura acessória, esse cara não está, ele está com aumento do trabalho respiratório, por isso que ele está forçando a musculatura auxiliar a respiração. Então não está fácil para esse paciente respirar. E aí quando vai para o restante da ausculta, ele tem bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopro, clique ou estalido e a frequência 115. Então ele acabou de te contar que o problema está todo no pulmão. Tem nada a ver com o coração. O coração está sofrendo como consequência do que está acontecendo com o pulmão. Beleza? Essas são as palavras-chave que deveriam ter sido conectados. Tem que brilhar isso na sua cabeça quando você fizer a leitura do caso, mesmo durante o estresse da sua prova. Então, equilíbrio, galera. Isso é fundamental. E aí o teu avaliador ele vai basicamente perguntar qual que é a tua principal hipótese diagnóstica com relação a esse paciente. O que você tem que pensar? DPOC exacerbada. Tem sintomas prévios que pioraram nas últimas 24 horas e o paciente tinha um fator de risco, era tabagista. Ele contou para você que era um tossidor crônico, bronquite crônica. O que aconteceu nas últimas 24 horas?
ele exacerbou. Aumentou a dispneia, aumentou a quantidade de secreção e a secreção está purulenta. Acabou, está feito o diagnóstico, é clínico. Ah, mas não precisa de espirometria? Nesse momento não precisa. Pressupõe-se que o paciente tem DPOC e que ele exacerbou. Ah, e se eu marcasse pneumonia? Que deu dado semiológico? Que deu dado clínico, radiológico para esse paciente? Então, se marcar pneumonia, tchau, tchau, perdeu o item e alguns concursos vão anular a tua resposta anterior ou vão te tirar score por conta disso, beleza? Então, vamos adiante. Quais exames complementares devem ser solicitados nesse momento na emergência? O paciente é óbvio que chegou para você no pronto-socorro. O que você deve solicitar? Então, não esquece disso, galera. Hemograma, raio-x de tórax é super importante, apesar de você já saber, você já estava sentindo o cheiro de DPOC exacerbado, e uma gasometria, porque esse paciente está cianótico e pode trazer mais informações. Então, hemograma, raio-x de tórax, pode ser feito no leito mesmo, e gasometria arterial, de preferência ar ambiente, para a gente conseguir orientar e pensar melhor nos aspectos gasométricos, beleza? E aí o teu avaliador vai lá e te joga esses dados espirométricos, esses dados gasométricos, desculpa, e olha só, ele te dá um pH de 7,25, estamos diante de uma acidemia, tem um PCO2 de 62, um PO2 de 50 e um bicarbonato, presta atenção, bicarbonato de 30. Qual que é o bicarbonato normal? 22, 23. Por que está 30? Será que foi uma resposta aguda à exacerbação? O bicarbonato, a resposta metabólica, ela é sempre lenta, porque ela depende da função renal. Em 24 horas não é tempo suficiente para que o rim monte uma resposta de reter mais bicarbonato ou excretar mais bicarbonato. Então, cuidado, porque alterações bruscas não são lentas suficientes para que haja uma compensação renal. Beleza? Esse é o detalhe dessa gasometria. E aí o teu avaliador, obviamente, vai explorar exatamente esse dado gasométrico. Ele pergunta, analise a gasometria arterial e cite o significado clínico. O que a nossa gasometria mostrava? Basicamente, uma acidose respiratória, o PCO2 estava lá em cima, esse paciente tinha hipoxemia, porque você coletou em ar ambiente, por isso que é importante. E qual que é o significado? Insuficiência respiratória crônica agudizada. Pô, Felipe, agora eu não entendi mais nada. Por que é crônica agudizada? Porque o bicarbonato naturalmente já estava alto. Então, ele já tinha uma compensação metabólica crônica. Mas quando exacerbou, e como é que eu sei que exacerbou? Porque o pH está abaixo do limite de normalidade. Ele tem uma acidemia, às custas de acidose respiratória. Então, esse paciente já era um retentor crônico de CO2, que estava compensadinho com pH acima de 7,35, e daí quando veio a exacerbação, o pH dele caiu, o PCO2 subiu, ou seja, são diametralmente opostos. E como é que eu rastreei esse dado super importante? Olhei para o bicarbonato, porque em 24 horas é impossível haver uma variação compensatória do bicarbonato. E ele já estava alto, em torno de 30. Beleza? Esse é o pulo do gato, não pode esquecer. Então, esses 3 dados a gente consegue extrair basicamente da gasometria. Ou seja, o paciente já era grave desde sempre, era um retentor crônico de CO2. Beleza? Sacaram? E aí ele continua, cite a conduta diagnóstica para o paciente. O que a gente precisa fazer? Na verdade, a gente precisa do diagnóstico, a gente já pensou, e a conduta terapêutica para ele. Então, antibiótico terapia precisa? Claro, porque esse paciente piorou da dispneia, tem mais secreção e secreção purulenta, é igual a antibiótico. Broncodilatador de curta duração, porque é um problema de encanamento, o bronco está todo inflamado, então eu preciso broncodilatar esse paciente. Corticoide sistêmico para todo paciente que exacerba por 5 ou 6 dias, beleza? Indicar a ventilação não invasiva porque ele está com aumento do trabalho respiratório e está acordado, galera. Esse cara é o protótipo de que se eu usar a ventilação não invasiva, ele não vai ser entubado. A gente vai tirar esse paciente do risco de intubação e das complicações relacionadas a isso. Interrupção do tabagismo, o cara ainda fuma. Fala para ele, o seu fulano, quando o senhor for de alta, para de fumar e toma as suas vacinas. E orientar, obviamente, o acompanhamento ambulatorial. Beleza, galera? Então, ó, estaçãozinha de clínica médica, respira fundo que você vai gabaritar tudo. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo à estação de clínica médica. Vamos começar? Por favor. Ok.
Você está de plantão no pronto atendimento nessa cidade quando chega um senhor de 62 anos com queixa de falta de ar. Sua primeira tarefa é realizar a anamnese direcionada para o caso. Ok. Esse é o momento que você respira fundo e presta atenção à única informação que ele está te cobrando, que é basicamente como se aborda dispneia. Fazendo as perguntas corretas, você vai chegar a uma causa cardíaca ou uma causa respiratória na maioria das vezes. E quais são essas perguntas? Primeiro, quando começou a dispneia? Ela veio progredindo ao longo do tempo, associada a edema de membros inferiores, ortopneia, para você pensar em insuficiência cardíaca? Ou, de repente, foi uma dispneia de início súbito, associada a dor torácica ventilatória dependente, para você pensar em tromboembolismo pulmonar? Essas perguntas são absolutamente cruciais. Perguntar se o paciente tem edema de membros inferiores, porque se ele tem e é bilateral, você tem que pensar em insuficiência cardíaca. Ou se, por exemplo, ele tem um edema assimétrico com dor à palpação, tem que pensar em trombose venosa profunda e, consequentemente, tromboembolismo pulmonar. E por último, e não menos importante, isso aqui, ó. Basicamente, perguntar o que acompanha o teu sintoma principal. Tem dor torácica? É uma dor que irradia para o membro? Tem febre, tem náusea, tem, por exemplo, tontura, sinais de baixo débito, porque se, por exemplo, o paciente tem febre e dispneia, de início, principalmente nos últimos dias, agudo, você tem que pensar em um quadro infeccioso. A falta de ar iniciou há quanto tempo? 7 horas. 7 horas. Quando começou, ele estava fazendo alguma atividade física ou esforço ou começou do nada? Início súbito, não estava realizando nenhuma atividade ou esforço. Ok. Ele já teve um quadro similar a esse antes? Não. Nunca teve. Tem dor torácica associada? Sim, o paciente relata a dor. A dor tem alguma característica específica? Corre para algum lugar? Em que ponto do tórax ele refere essa dor? A dor torácica no lado esquerdo do peito, ela não irradia e é em aperto. Aperto. E, além dessa dor torácica, ele tem algum outro sintoma associado? Apresenta palpitação e tosse com raias de sangue. Em membro inferior, ele referiu alguma queixa, edema, hiperemia, dor? O paciente não reparou nenhuma alteração. Além disso, ele fala de febre, náusea, vômito, alguma outra queixa? Nenhum sintoma associado. Ok. Pode prosseguir com a anamnese. Agora que você fez as perguntas corretas, você sabe que o paciente tem uma dispneia de início súbito, associada a dor torácica, e além disso ele tem escarro hemoptôico e está taquicárdico. Quais são as próximas perguntas do teu checklist que não podem, em hipótese nenhuma, ficarem de fora? Lembre-se, sempre tem que perguntar sobre as medicações. Esse paciente, por exemplo, pode estar tomando aspirina, clopidogrel e está sangrando por conta disso. Checar se o paciente se ele está imobilizado nas últimas semanas. Por exemplo, será que ele tem uma trombose venosa profunda por imobilização num pós-operatório e agora está evoluindo com tromboembolismo pulmonar? É possível. Será que esse paciente tem relato prévio, por exemplo, de neoplasia de pulmão? Neoplasia de pulmão, principalmente os tumores que acometem o mediastino, estão muito relacionados a escarro com hemoptôico. Além disso, são fatores de risco para trombolismo pulmonar. Será que esse paciente tem algum antecedente que nos guie para a hipótese diagnóstica mais provável? Sempre tem que perguntar isso. Bem como alergia. No final das contas, a gente quer diagnosticar e tratar o paciente. Tem que checar se ele tem algum tipo de alergia, por exemplo, alguma medicação que a gente possa fazer uso no futuro. Cirurgias prévias também faz parte, porque será que esse paciente não operou o pulmão, fez uma lobectomia e de repente está vendo alguma complicação cirúrgica? É isso que precisa fazer parte da sua anamnese. Ele tem alguma doença crônica, faz uso de alguma medicação de uso contínuo? Uso regular de captopril há 10 anos por conta de hipertensão. Alergia a alguma coisa? Não. Tem ou já teve câncer? Também não. Tá bom. Ele fez alguma cirurgia recentemente ou ficou imobilizado nos últimos tempos? Teve uma cirurgia no joelho há 2 semanas. 2 semanas. E nessas 2 semanas ele teve algum sintoma, algum desconforto? Sim, nos últimos 3 dias estava com mais dor no joelho esquerdo, com dificuldade para deambular. Ok. Eu estou satisfeita com a minha anamnese. A gente pode seguir para a próxima tarefa. Ok. A próxima tarefa consiste em realizar o exame físico direcionado para a sua hipótese de diagnóstico. Paciente com dispneia de início súbito, dor torácica, taquicárdico e escarrando hemoptôico. Esse paciente tem um dos principais fatores de risco para trombose venosa profunda. Ele tem procedimento recente, procedimento ortopédico, então você tem que necessariamente no teu exame físico pensar em uma trombose venosa profunda. E aqui vai o detalhe, você
e o teu avaliador no mesmo cenário, não tem mais ninguém, então você tem que conversar com ele. Sinal de Romans está positivo? O que é o sinal de Romans? Dorsiflexão dolorosa. Sinal da bandeira, meu avaliador, se o paciente tem empastamento da panturrilha, ele tem sinal de bandeira positivo, conversa com ele. Quando eu palpo a panturrilha e eu espremo ela contra a superfície óssea do membro inferior, tem dor? Sinal de Bancroft. E checar se existe assimetria de um membro inferior para o outro. Estado geral do meu paciente? Regular estado geral, corado, hidratado, anictérico e dispineico. Tá bom, então frequência respiratória e saturação de oxigênio, por favor. EA de 132/72 e frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Ok, taquicárdico e normotenso. Frequência respiratória e saturação de oxigênio, por favor. 27 RPM, saturação 95%. Ele apresenta febre? Temperatura corpórea de 36,3 graus. Ok. Em relação ao exame físico do aparelho cardiovascular, tem alguma alteração? Sem alterações. E do aparelho pulmonar? Murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios. Presença de tiragem subcostal discreta. Ok. Eu quero seguir com o exame físico dos membros inferiores. Inicialmente, eu quero fazer a palpação de panturrilhas contra uma superfície óssea, procurando dor ou desconforto nas panturrilhas do paciente, que seria sinal de Bancroft positivo. Sinal de Bancroft negativo. Ok? Então, bilateralmente, eu quero fazer a dorsiflexão do pé e ver se então o paciente tem dor ou desconforto nos membros inferiores, que seria o sinal de Romans positivo. Sinal de Romans positivo no membro inferior esquerdo. Ok, então o sinal de Romans positivo à esquerda, eu quero fazer a palpação da panturrilha e comparar a textura das duas panturrilhas. Se tiver alteração, seria o sinal da bandeira positivo. Sinal de bandeira positivo. Agora eu quero ver se tem edema nos membros inferiores, se esse edema é simétrico ou assimétrico e se eu tenho a presença dos pulsos. Sim, edema com diminuição dos pulsos no membro inferior esquerdo. Ok, eu estou satisfeita com o meu exame físico. Sua próxima tarefa é citar 2 hipóteses diagnósticas e 3 exames complementares fundamentais para o diagnóstico. Diante dos dados apresentados, a nossa principal hipótese diagnóstica é tromboembolismo pulmonar, mas na maioria dos cenários ele vai te pedir uma hipótese alternativa e quais são os exames que você deve solicitar para excluir a tua alternativa e chegar à tua principal hipótese diagnóstica. Esse é o nosso rol de exames complementares. Você pensou em tromboembolismo pulmonar como primeira hipótese, você pensou em síndrome coronariana aguda como segunda hipótese, afinal de contas é um paciente de 62 anos, que tinha dor torácica, que tinha dispneia, acho que entra realmente no rol, e aí você pede eletrocardiograma. O paciente que tem dor torácica tem que ganhar um eletro no regime de pronto-socorro. Angiotomografia, aí você fala, mas que tem o dedímero? Será que o dedímero não era importante nesse cenário? Não, porque esse paciente já tem alta probabilidade de pré-teste para tromboembolismo pulmonar. A gente esquece o dedímero nesse cenário e vai direto para o exame de escolha para o diagnóstico. E por último, lembrar de seriar as enzimas. E por que é importante seriar? Porque o paciente com tromboembolismo pulmonar ele pode ter aumento de troponina, mas não vai haver pico. É um aumento, faz o platô e desce. Já o paciente com síndrome coronariana, ele vai ter uma elevação desses valores e principalmente se você fizer uso de CKMB, ela vai subir e depois vai ser clareada. Ok. Minhas 2 hipóteses diagnósticas, a primeira, minha principal hipótese diagnóstica vai ser tromboembolismo pulmonar, paciente com uma dispneia súbita, em vigência de fator de risco seria essa cirurgia ortopédica. Uma segunda hipótese diagnóstica menos provável seria infarto agudo do miocárdio, devido a essa dor torácica também, o paciente tem fator de risco seria hipertensão arterial. Para refutar ou ratificar as minhas hipóteses diagnósticas, eu precisaria de um eletrocardiograma, uma angiotomografia de tórax, e eu gostaria de seriar os marcadores de necrose miocárdica, mas só me resta um exame laboratorial para pedir, um exame complementar. Então eu escolho a troponina, seria meu terceiro exame. Isso, a próxima tarefa é analisar os exames solicitados.
Agora, com os exames em mãos, cabe a você interpretá-los de forma adequada. Por exemplo, troponina e CKMB vieram dentro da normalidade. Ou seja, a nossa hipótese de síndrome coronariana aguda, ela praticamente cai por terra, e lembrar que TEP pode estar relacionada à normalidade desses dois exames. Na sequência, o avaliador vai te entregar um eletrocardiograma. E aí você respira fundo porque ele é fácil de ser interpretado. Vai para o D1. O que você está enxergando? O paciente está taquicárdico e aí tem um achado muito interessante que você precisa ficar atento. A gente se depara com a onda S invertida, ou seja, S1. E aí quando você vai para a derivação D3, você encontra um outro achado super importante, que é a onda Q negativa. Então a gente está diante de um S1, Q3, e aí se você olhar para a inversão da onda T, nós temos o S1, Q3, T3, que é altamente específico de tromboembolismo pulmonar. A gente acha em 10% dos casos, mas é ultra específico. E aí, por último, para fechar com chave de ouro, ele te entrega a angiotomografia, exame de eleição para o diagnóstico. E olha só, aqui é o contraste iodado. E essa região do tronco da artéria pulmonar está sem contraste. Isso, na verdade, significa que existe um trombo. O exame veio positivo. E outra coisa interessante, que é uma baita casca de banana, é que essa região que está apontada aí, na verdade, é um infarto pulmonar, que só corrobora para a nossa hipótese diagnóstica. Ok, eu tenho uma troponina abaixo do valor de referência, uma troponina negativa, e no meu eletrocardiograma eu não tenho um supradesnivelamento do segmento ST. Isso fala contra a hipótese de infarto agudo do miocárdio, que realmente era a minha hipótese menos provável. Ainda analisando o eletrocardiograma, eu tenho um ataque cardíaco sinusal e um padrão S1 Q3T3, que seria uma onda S negativa em D1, uma onda Q negativa em D3 e uma onda T invertida em D3, que é um sinal bastante específico para tromboembolismo pulmonar, ratificando a minha hipótese. Já na minha angiotomografia de tórax, eu vejo uma região hipodensa, uma imagem hipodensa no tronco pulmonar, assim como uma área de infarto pulmonar, que fala mais uma vez a favor e corrobora a minha hipótese diagnóstica principal, que é tromboembolismo pulmonar. Ok, então cite a conduta neste momento, por favor. Uma vez que você tem o diagnóstico de certeza, agora você vai partir para o tratamento desse paciente. Então, dentro do checklist, lembra, internação hospitalar. Se você diagnosticou, tem que tratar precocemente com um anticoagulante, até para evitar um novo evento. Então, use heparina não fracionada ou heparina de baixo peso. Introduz o anticoagulante que você quer prescrever esse paciente para casa, afinal de contas, ele precisa, depois da internação, receber alta. E aqui, o maior ponto de atenção. Se você está diante de um paciente com tromboembolismo pulmonar que não tem disfunção de ventrículo direito, ou seja, não tem hipotensão, não existe indicação de trombólise. Se você trombolizar esse paciente, provavelmente você vai perder toda a sua estação. Ok. Em vigência de um paciente estável hemodinamicamente com tromboembolismo pulmonar, eu preciso da internação hospitalar. E uma vez que está estável, pode ser numa unidade aberta, mas tenho que iniciar a anticoagulação plena neste momento. Eu posso escolher entre a varfarina ou os novos anticoagulantes orais, lembrando que para a varfarina eu preciso iniciar concomitantemente o uso de algum tipo de heparina, para garantir a anticoagulação nas primeiras 72 horas. Ok, estação finalizada, boa sorte, candidata. Obrigada.